Olá, gente, meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo, que você se sinta abraçado aqui com os meus cumprimentos no nosso novo encontro para falar sobre o direito das sucessões. Hoje nós vamos falar exatamente do último dos vocacionados, das pessoas que foram titularizadas para herdar dentro da linha sucessória legítima. E aí eu me refiro exatamente aos colaterais. Essa vocação hereditária, esse direito de herdar, ele está instituído lá no artigo 1829, inciso 4º do Código Civil, 1829, inciso 4º, e ele fala que, na ausência, evidentemente, dos descendentes, na ausência dos ascendentes, na ausência de cônjuge, herdará, então, desta feita, os colaterais. Essa ordem de vocação hereditária, ela é também instituída de forma complementar, de forma cumulada com o artigo 1839, que diz: se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até quarto grau. Vejam só. Aí, além da instituição da legitimidade do direito de herdar conferido aos colaterais, o artigo 1839 ele institui também, ele regra o limite, a distância em que os colaterais manterão a sua legitimidade, a sua vocação hereditária. Como vocês viram no artigo citado, 1839, se refere exatamente aos colaterais até o quarto grau, ou seja, serão vocacionados a herdar os colaterais na ausência, na inexistência de qualquer um dos herdeiros, descendentes, ascendentes e cônjuge, serão chamados a suceder os colaterais. Lembrando a vocês que os colaterais são exatamente aqueles que, como o nome sugere, não estão no tronco de linha sucessória reta e que também não é cônjuge, ou seja, nem é descendente, nem é ascendente, também não é o cônjuge e estão, evidentemente, na linha colateral, ao lado ou nas laterais da ordem linear de sucessão. E aí, portanto, são eles, seus irmãos, seus sobrinhos, seus tios avós e aí por diante, beleza? Então, lembrando a vocês que a linha colateral, ela beneficia a todos os colaterais até o quarto grau. Lembrando mais que, quanto mais próximo que os colaterais mais próximos, eles excluirão os mais remotos. Não é incomum que se tenha vários colaterais, e todos são colaterais. Só que a gente precisa observar exatamente a graduação, o grau de distanciamento em que os colaterais vão estar do decújus. E quanto mais próximo este grau, ele terá predileção, ele terá o direito de exercício da sucessão antes dos mais remotos. Aquela velha regra que todos vocês já sabem, que os mais próximos excluem os mais remotos. Beleza? Então vamos então a algumas digressões que a gente precisa fazer sobre o nosso conteúdo de hoje. Começando pelo artigo 1839, que eu já li, vamos ao próximo artigo, que é o artigo 1840. Vejam vocês. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Olha só, esse artigo traz duas informações muito importantes. Uma delas, eu já reportei, eu já mencionei, que é exatamente o fato de que os herdeiros colaterais mais próximos excluem os mais remotos. Digamos então que eu tenha um colateral de primeiro grau, meu irmão, e nesse contexto, a gente, tendo eu ainda tios ou sobrinhos, estes não vão herdar, salvo uma hipótese. Eu sempre tenho falado para vocês que a representação
ela é um fenômeno jurídico do direito sucessório que permite que um descendente substitua o seu ascendente. Muita gente adquire a ideia, equivocada inclusive, de que esta representação só dá-se com a sucessão dos descendentes, mas não é bem assim. Vocês vão ver que, instituído pelo artigo 1840 do Código Civil, nós temos exatamente a chamada representação dos descendentes para o ascendente na linha colateral. Isso mesmo. Nós vamos ver, na hipótese do artigo 1840, que um colateral, ele vai poder ser representado pelos seus descendentes. Ou seja, haverá excepcionalmente uma representação que ainda ocorre de um descendente representando o seu ascendente, só que nesta, em especial, na sucessão dos colaterais. E aí é importante a gente frisar que esta autorização, que esta previsão legal contida no artigo 1840, ela não desqualifica, ela não desconstitui a regra de que a representação somente se dá do descendente representando o ascendente. Isso permanece. A única ressalva que se faz, o único balizamento que a gente precisa ter em mente é que, ainda que na linha dos colaterais, permanece a regra de que será o descendente substituindo o ascendente. Então vejam vocês que nesta regra, neste aspecto, nós teremos a seguinte hipótese, em que eu tenho 2 irmãos, não tenho nem descendentes, nem tenho ascendentes, nem sou casado, nem convivente, beleza? De forma que vocês vão ver que eu tenho então, na verdade, 3 irmãos, dos quais, desses 3 irmãos, nós temos um irmão que é pré-moriente, ou seja, que faleceu antes de mim. E o que é que a gente vai verificar? Se este meu irmão falecido, ele deixou ou não descendentes. Quando eu vier a falecer, verificada a existência de que este meu irmão pré-moriente, ele teve 2 descendentes, mesmo ele sendo pré-moriente, estes seus descendentes irão ascender para a sua condição de herdeiro colateral de primeiro grau e vão concorrer, obviamente, à cota que seria destinada a este irmão. Digamos que eu tenha 3 irmãos e eu tenha um patrimônio de 90 mil para ser sucedido. Não tenho mais nenhum outro herdeiro, só tenho os 3 irmãos. 90 mil, em tese, seria uma cota de 30 mil para cada um dos meus irmãos. Lembrando que um dos meus irmãos, sendo ele falecido, deixou filhos, esses 2 filhos dele irão herdar por representação no seu lugar. Portanto, eles dividirão entre si a cota de 30 mil reais que cabia ao meu irmão pré-moriente, que faleceu, evidentemente, antes de mim. Cláudio, e se ele tivesse falecido depois de você, mas antes de receber o patrimônio? Aí eles já iriam, os filhos desse meu irmão, eles já não iriam herdar por representação, eles iriam herdar o patrimônio sucessório que já tinha se consolidado, que já tinha sido transmitido para esse meu irmão, que faleceu logo em seguida de mim, por força do sai-sim, ou seja, todo o patrimônio, ainda que ideal, foi transferido para o meu irmão e, em seguida, para os seus descendentes com o seu falecimento. Então, é importante a gente perceber, evidentemente, quando é que se tem uma sucessão por representação e quando é que se tem uma sucessão por direito próprio, ou, como se fala, por representação ou estirpe, ou por direito próprio ou cabeça, beleza? Então, peguem aquelas informações das aulas anteriores e apliquem, evidentemente, também na sucessão dos colaterais em representação, beleza? Pois bem, dando seguimento,
vocês vão ver que o artigo 1841, ele nos traz uma redação um tanto quanto, às vezes, difícil de se entender, porque ele fala exatamente da concorrência entre irmãos unilaterais e irmãos bilaterais. Os irmãos unilaterais são aqueles que só são irmãos ou por parte de pai ou por parte de mãe. E os bilaterais é que têm o mesmo tronco de ascendência comum, é o mesmo pai e a mesma mãe. São também conhecidos como irmãos germânicos. E vejam o que é que diz o artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos deste falecido, bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Vejam vocês. Ele diz, concorrendo à herança irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes, ou seja, dos unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, trocando em miúdos, o artigo 1841, ele quer dizer exatamente a seguinte regra, que da herança dos irmãos, se tratando de uma sucessão de irmãos em que haja irmãos que são irmãos de pai e mãe, e irmãos que são irmãos somente, ou de pai ou de mãe, os irmãos que são irmãos de pai e mãe, eles herdarão o dobro do que herdarão os que são irmãos unilaterais. Como assim, Cláudio? Vamos ler novamente, que merece uma certa atenção. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes é o mais próximo, ou seja, dos unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, os irmãos bilaterais, eles terão direito a herdar o dobro do que herdam os irmãos unilaterais. Cláudio, como é que a gente faz esse cálculo? Eu tenho uma regrinha bem simples para a gente fazer esse cálculo, inclusive essa regra ela também instituída no livro Maria Helena Diniz. Lá ele tem um gráfico que usa exatamente essa mesma regra, mas a regra eu vou tentar explicar aqui verbalmente e eu vou colocar junto da aula aqui alguns exercícios que vocês vão ver a aplicação dessas regras e vão poder treinar com muita tranquilidade. Veja só, quando a gente fala em irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, quando eu falo bi, eu lembro de 2. E a cada irmão eu atribuo o número 2. A cada irmão bilateral. Enquanto que é o irmão unilateral, a gente lembra de 1. Eu atribuo 1 a esse irmão unilateral. De modo que eu simplesmente quantifico a herança em números de cotas 2 ou cotas 1 e somo o total dessas cotas. Digamos que eu tenho 2 herdeiros bilaterais, que gerariam 4 cotas, e 2 herdeiros unilaterais, que geraria 2 cotas. Beleza? Pois bem, eu tenho 6 cotas hereditárias. 6 cotas hereditárias. 4 para os irmãos bilaterais e 2 para os irmãos unilaterais. E eu pego o total sucessório e divido por essas cotas. Digamos que a cota, no caso, aí seria R$120 mil. O valor total sucessório seria R$120 mil. Dividido por 6 cotas, 120 dividido por 6 daria exatamente R$20 mil para cada herdeiro colateral, para cada irmão. Mas veja só, que a regra do artigo 1841, ela diz que os bilaterais herdarão o dobro, enquanto que os unilaterais herdarão metade do que herdam estes bilaterais. E eu já coloquei o 2 e o 1 neles exatamente para chegar a esse valor. Aí, digamos, nós temos 2 irmãos bilaterais, cada um com um 2 na frente. Isso quer dizer que ele vai herdar 2 cotas. 20 vezes 2, 40. 40 aqui, 40 para o segundo irmão, totaliza 80. Aqui, na linha unilateral, 20 mais 20 totaliza 40. Ou seja, 80 mil com mais 40 mil totaliza exatamente os R$120 mil.
Eu acho a maneira mais simples para quem é ruim de matemática como eu, fazer essa quantificação, fazer essa divisão de cotas e a distribuição equivalente para quando você estiver resolvendo uma questão ou mesmo dentro de um processo você consiga quantificar numeralmente a sucessão de cada um dos colaterais, beleza? Então, seguindo aqui, artigo 1842, não concorre à herança irmão bilateral, não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Olha só, é evidente, pessoal, que se eu não tenho nenhum irmão bilateral, os unilaterais são todos iguais e eles herdarão, evidentemente, de forma igualitária entre eles, porque eles são, cada um é um lateral e cada um tem um ramo de filiação deste falecido, beleza? E aí vejam vocês que o artigo 1843 diz, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. E aí nós temos as duas outras hipóteses de sucessão. E lembrando a vocês que contabilmente se está na mesma linha, se estarão na mesma linha, na falta de irmãos, herdarão os filhos desses, e não os havendo os tios. Vocês vão ver que os tios estão na mesma linha distante dos sobrinhos. Mas há instituído pelo artigo 1843 uma preferência, uma predileção em favor dos sobrinhos. Há uma reserva de direito, há um privilégio legal, porque se presume, evidentemente, que os sobrinhos têm toda uma vida pela frente, têm toda uma vida a construir e poder perpetuar não só o nome, mas como também o patrimônio, a consanguinidade desse decujus que faleceu. Muito menos do que os sobrinhos são os tios, que vão ter, embora o mesmo grau de distanciamento do falecido, vão ter uma idade bem mais avançada, porque a regra é que nós tenhamos tios mais velhos do que a gente e sobrinhos mais novos do que a gente. Então, o legislador, pensando no aspecto de sobrevivência, de fomento da família, enfim, ele beneficia, ele delega um direito privilegiado aos descendentes, aos sobrinhos em relação aos tios, beleza? Artigo 1843, parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos dos irmãos falecidos, herdarão por cabeça, ou seja, é aquela hipótese de filho dos irmãos são os sobrinhos. Se são todos sobrinhos, eles herdarão por cabeça e não por representação. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles, ou seja, a mesma regra lá do privilégio, do deferimento privilegiado para os bilaterais em razão ou em detrimento dos unilaterais. Veja que aqui também ele considera sobrinhos de irmãos bilaterais e sobrinhos de irmãos unilaterais. Isso tem fortes críticas dizendo que isso é uma espécie de preconceito, e já tem críticas doutrinárias e jurisprudenciais que buscam a alteração desse artigo, a alteração da aplicação desse artigo, por entender discriminatório enquanto aos filhos, aos irmãos, repito, ou sobrinhos unilaterais. E o parágrafo 3º do artigo 1843 fala: se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual, ou seja, não há distinção consanguínea se são de filhos de irmãos unilaterais ou bilaterais. Ou todos são filhos de irmãos bilaterais, ou todos os sobrinhos são filhos de irmãos unilaterais. E aí a gente tem exatamente uma concorrência igualitária entre eles. Beleza? Galera,
Para fixação, eu vou também com esse vídeo linkar para vocês uma resoluçãozinha didática de alguns casos práticos bem simplesinho para vocês irem vendo a aplicação desses artigos no caso prático, beleza? Então a gente se encontra na próxima. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês e até a nossa aula remota desta semana. Beijão a todos, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.